CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo, com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias, o tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT, e o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Bom dia, você está no primeiro episódio de Engenheiro Neto, essa é a sua vida aqui no Café com Segurança! Fala, guerreiros! Fala, galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todos os dias nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45, porque o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos, somos muito mais fortes e é muito legal estar todas as manhãs aqui com vocês, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, trazendo benchmarking, boas práticas de grandes figuras do nosso segmento, grandes gestores, advogados. Falamos de muitos assuntos aqui no Café com Segurança e é muito legal estar todas as manhãs aqui. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. É nóis. Christian Visval. Adalberto Benhaja. E hoje a gente tem a grata... eu tô até sem palavras. De estar aqui com o Neto. É verdade, cara. Tô feliz. Essa é a mensagem. Eu tô feliz. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Kleber, Christian, Adalberto, Silvano. Prazer enorme estar com vocês aqui para dividir um pouco do que foi essa trajetória aí, para falar. Eu até estava brincando em off, pessoal. Bom dia aos internautas aí também, né? Cheguei um pouquinho mais cedo para bater um papo com essa turma aqui. E a gente se divertiu. A gente se divertiu falando. A próxima ia fazer uma edição de Security Comics aqui, né? Eu estava contando quantos perrengues a gente passou nessa vida e quantas histórias engraçadas nesse segmento. Muito promissor até hoje, né? Então é isso. Estamos aqui para dividir algumas experiências com vocês. Quero agradecer o convite muito simpático de vocês aí e também elogiar esse formato, né? Esse formato descontraído, eu acho muito bacana aqui, né? E enfim, falar um pouco da história do Grupo Graber, da Peter Graber, da Veolink aí, e de outras experiências que a gente passou ao longo desse tempo aqui, né? Agradecer, né, porque vocês trazem, quer dizer, eu tenho sempre acompanhado, inúmeros colegas passaram por aqui, gente muito competente, né, não só dentro do Grupo Graber, como o Leandro Martins, aí, o Gaspari,
o Peter Graber, Buiú, Magno, enfim, a turma toda da Graber, mas também os outros colegas, né, do segmento que passaram. E um agradecimento especial por vocês trazerem pessoas assim, como eu, que já sou, na verdade, um dinossauro, né? Às vezes o pessoal fala, pô, tenho 10, 20 anos de empresa no segmento, né? Achando que já tem muito, né? E fala, pô, eu tenho 40, tá? Então eu realmente sou da pré-história dessa organização. Mas, enfim, bom dia para todos. O Neto já conhecia aí. Até a história das meias do Silvano, então... Pois é. Está antenado no nosso programa. Essa, viu, Cris? A gente pode até deixar para depois fazer aquele programa, explorar mais no Security Comics aí, uma próxima oportunidade. Vamos fazer. Já tô vendo a criatividade do Christian na criação da capa. Eu não vou falar a respeito. Mas a gente tem que agradecer também. Eu preparo uns cases aí onde a gente passou muito apuro, não só na casa de clientes, também como dentro das indústrias aí, né? Vamos falar. Vamos falar. Pelo menos uma história a gente tem que contar hoje, Neto. Não tem jeito, não. Mas a gente tem que agradecer a nossa audiência. Vamos ver quem que chegou cedinho aqui com a gente, quem já interagiu no chat. Estamos transmitindo também para o Insta, Silvano? Estamos no Instagram. Muito bom. Galera do Insta, muito bem-vindos. Facebook da Revista Segurança Eletrônica, o Facebook do CT Segurança também. Muito legal ter vocês conosco. A transmissão do Insta, ela se encerra em 15 minutinhos e aí você corre aqui para o YouTube, youtube.com/CT Segurança. E é com essa galera que está aqui no YouTube que a gente vai interagir no chat. E vamos ver quem chegou cedinho aqui com a gente. Grande Roberto Coletti, sextou no CT, muito bom dia. O Renato Buiú, que já esteve aqui com a gente, como o Neto falou. Muito legal ter você conosco. Everton Lima, PGB Protect na área. Zé Roberto da Techboard. Cláudio Gaspari, ele que esteve também conosco aqui e vai gravar um podcast, hein, galera? Já colocou, Netão, o galã de Cambuí. O Netão, o galã do Buiú? O pessoal já sabia que ia acontecer isso, né? Esse pessoal adora, né, cara? Você vira. É o galã do Buiú, é isso? Rodrigo Camargo está aqui com a gente, o Coronel Ramalho. Também. Muito legal. Brasil, Danilo Ricardo, o Sandro da DirectX aqui conosco, ele que é o nosso... Ele foi super importante no Café com Segurança, o nosso auditor de áudio. Grande Sandrão, sexta-feira, dia de hambúrguer. Benedantas, Marco Paulino. Clearzone, Danilo Ricardo. Já falei. Cristiano, você não acha que o Kleber tá meio devagar hoje, não, Cris? Não, ele falou e a gente não ouviu, então a gente que tá devagar, pelo que estamos vendo. Obrigado, muito obrigado. Sem ritmo de repente ou de rap hoje? Marco Paulino com a gente, Fernando Sois Silva da Performance Lab, o Alan Silva, o Fred, o Thiago, o Bruno Soares, Elcio Binelli, PGB Protect, hoje eu não esqueci do Elcio, Jefferson Fonseca, Zé Roberto da Techboard, eu já tinha falado, mas falei de novo, Jonathan Ribeiro, Carlos Hiroshi, o Renier tá conosco. Engatou a segunda, rapaz! Pode respirar aí, Flavão. O Marcos Antônio, Cris Ferraz, o Paulo Bonfogo, Lima da Ibragesp, Autodefesa Brasil, ele que já esteve conosco também falando sobre tecnologia 360 graus, Rogério Custódio, a Viane, o Luiz Guilherme, o Fabrício, o Marcos Paiva, o Dionei da Protect Solução. Muito bom, João Gabriel Barreto da ICTS, consultoria aqui conosco, o Alex Frois, aqui de Ferraz, quem mais que está conosco? A Nina, o Sérgio Fang lá de Santos, grande Sérgio, Danilo Domingues, o Magno Passos, a Érica Zanetti, grande Érica, aqui que está aqui com a gente, ela que tem um programa sensacional, que são as gestoras de segurança aqui no canal do CT Segurança, o Danilo Domingos, o Antônio Moto, o Daniel Schaffer, Douglas Carreteiro. O Schaffer, nossa senhora. Esse é antigo também. O Schaffer é fruto da Graver aí também. Ele colocou Neto, quanto tempo? Neto, o Schaffer tá careca já de trabalhar com isso, viu? Caramba, cara. A gente ele falou isso do Cláudio Gaspari também. Ele passou pela Graver, a formação dele inicial super gente fina, faz anos que eu não vejo. Ele passou o filho dele também, que o Davi também tá careca de trabalhar com segurança, viu? E o da Rocha, o Eduardo Bastos, o Jefferson Domingues, o Carlo, o Douglas, o Adam, Márcio Rosim,
Parque segue na área, muito legal. O Alex Frois. E é isso aí, galera. Falei! Agradecendo bom, a nossa muita audiência. Gente, conheço muita gente dessa turma aí. Muito legal. Que legal, muito que bacana. legal. E o mais bacana CT... de tudo, ontem a gente soltou o desafio, hein, Kleber? E chegamos em 8 mil inscritos no canal. Muito bacana. Queria agradecer a todos vocês. Isso é Parabéns. muito top. 8.040 inscritos no canal. E se você está aqui com a gente e ainda não se inscreveu, galera, ó, joinha nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber as informações de todo o conteúdo que o CT está gerando nesse momento. Inclusive, temos programação, né, Silvano? Temos programação, Kleber. Temos. É muito bom. É bom que tenhamos mesmo. Temos qual seria ela? Sempre, né? Vamos lá, pessoal. Emissora. Vamos lá. A gente agora está com o Engenheiro Neto, nosso queridão aqui, falando sobre os... Talvez a gente fale sobre os micos, né? Mas vamos falar um pouco da história do segmento. A gente tem às 10 horas um evento iniciando ou crescendo no mercado de portaria remota, com vários players do mercado, com a Mônica One, com a Contra ID, com a Arcomatic, hoje falando como a gente conseguir lidar com esse momento. Às 17 horas, construindo vendas com o Mário Rodrigues, e às 19h30 nós temos Condomínio Seguro, falando de equipamentos de segurança eletrônica para condomínios seguros, com muita gente boa também, o Ito Magal, João Jauiche, o pessoal da Contra ID vai estar com a gente de novo, o pessoal da Cura vai estar com a gente, e vai ser muito legal. Já fizemos o registro, é Condomínio Seguro. Condomínio Seguro. Vamos falar de projeto. Condomínio Seguro com Itamangal hoje. E hoje a gente não vai invadir a live dele. Pode ficar tranquilo aí. O grande Roberto Costa está aqui com a gente também. Pessoal, eu falei, eu fiquei sem palavras de fato, porque o Neto foi o grande maestro de todo esse trabalho de trazer uma equipe sensacional aqui para o café para a gente poder compartilhar conhecimento. Então, toda essa galera que está no grupo, e hoje ele está no conselho do grupo, e ele, na verdade, foi o grande orientador aí para poder trazer toda essa bagagem, todo esse conhecimento, e a gente é muito grato, viu, Neto? Obrigado. Não, na verdade, sou eu quem agradece a oportunidade de trazer, de compartilhar com vocês, né? A história dessas pessoas que passaram por aqui, né? O Gaspari na Veolink, né? Quer dizer, fazendo essa super integradora hoje aí, o Leandro, né? O Peter Graber, que sem dúvida é uma lenda nesse mercado, é praticamente a pessoa que começou, né, esse segmento de uma maneira séria no Brasil, né? É o Buiu, né, que é um gênio aí até em off a gente falou, tem um outro gênio que ficou escondido aí, que é o Sávio, né? Depois a gente vai falar um pouquinho dele também, né? E outras pessoas. Mas aí, ouvindo essas pessoas que vocês estavam dizendo que já entraram aí para escutar a live, né? Muita gente passou ou perto da gente ou trabalhou com a gente diretamente, né? O que prova que realmente o Grupo Graber ele fez uma história muito bacana, né? Nesse segmento aí. Então dá para falar bastante coisa. Seriamente. Dá para falar bastante coisa, mas a primeira pergunta que a galera quer saber, você falou de um monte de gente. Hoje a gente quer falar um pouquinho de você. Então, compartilha com a nossa audiência um pouquinho da tua história. Primeiro da tua história, e depois a gente fala da história profissional. Aí é a entrada no segmento. Entendi. Tá, então, assim, a minha história, ela é assim, eu nasci aqui na cidade de Campinas, nunca saí daqui, tá? Sofri todas as pressões para mudar para São Paulo, resisti heroicamente e passei, consequentemente, a minha vida toda na estrada, porque não dá para não ir para São Paulo, né? Então, assim, a origem da minha família é uma origem bastante simples, né? Meu pai era artesão, tapeceiro, tá? E minha mãe sempre mexeu com vendas, tá? Minha mãe começou como tecelã, minha mãe trabalha desde 12 anos de idade, ela já era com 16 anos, ela já era, controlava uma linha de tecelãs aqui em Campinas, né? E depois ela foi para a área de vendas. Minha mãe foi a primeira vendedora de Avon, daqueles produtos, né? Da cidade de Campinas, né? E ela ficou 30 e poucos anos, né? Teve uma festa aqui para ela quando ela saiu, quando ela se aposentou do Avon, mas continuou trabalhando. Minha mãe é viva, graças a Deus, vai fazer 90 anos esse ano e está em uma ótima saúde. Tá? Então, a minha origem foi assim, né? Eu fiz engenharia, fiz produção,
mecânica, fiz as 2 titulações, né? E comecei a trabalhar no Grupo Graber como estagiário. Naquela época o Peter estava chegando, né? E aí foi muito interessante, porque foi uma primeira quebra de paradigma das várias que eu fiz ao longo da minha vida, né? Que era simplesmente rasgar o diploma de engenheiro de produção para começar a trabalhar com eletrônica, com serviços. Aí eu não sabia bem o que eu estava fazendo, mas achei que aquilo era uma coisa legal, tá? O Peter acabou me convencendo, né, que isso era uma boa oportunidade, e em seguida entrou outra pessoa muito importante aí na minha trajetória, que é o Sávio, tá? O Sávio realmente está aposentado hoje, ele está no conselho, mas ele não tem nenhuma função mais dentro da organização, né? Operacional, quero dizer assim, né? E ele é o que hoje representa o Buiú, o gênio que fez toda a parte de hardware e de software na época, tá? Na época era mais hardware do que software, tá? Hoje já é o contrário, né? Bom, e com essas pessoas, a gente quebrou paradigmas diversos. O Sávio também, tá? Porque o Sávio, ele apesar de ser técnico eletrônico, o Sávio tem mestrado em engenharia de solos, sabe, engenheiro civil, né? Então, vamos lá, os 3 bobões, Peter, Neto e Sávio, ninguém entendendo nada dessa área, começando um negócio que também não entendia, né? Mas todo mundo com muito gás e quebrando alguns paradigmas aí, né? E a história foi assim, né? Quer dizer, o Peter teve a ideia, a gente começou a fazer, o Sávio projetando as primeiras placas aqui. Então, para lembrar, quer dizer, vocês são todos muito jovens, aí grande parte da audiência também é jovem, tá? Mas naquele tempo, o Brasil era um país fechado, você não podia importar nada, né? Então, eu tinha que fazer tudo, né? Então, nessa época, eu e Sávio viajamos muito para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi um espelho para a gente, né? E nós somos, sem dúvida nenhuma, as primeiras matrículas da ACES brasileira, né? A gente frequentou ACES desde 1982, tá? A maioria das pessoas que está no segmento talvez não eram nem nascidos nessa época ainda, né? E a gente já frequentava aquele mercado, já buscando entender como é que ele funcionava, tanto do ponto de vista de tecnologia, né, que era a área do Sávio, quanto do ponto de vista de mercadologia, que deveria ser a minha área aí, basicamente. O Peter arrumou para mim um estágio numa empresa lá de Los Angeles, que existe até hoje, chama American Home Security, lá fica na região de Van Nuys, e eu fui fazer o primeiro estágio lá, né? E achei aquilo tudo muito engraçado, né? Que o pessoal, como é que fazia a venda nas residências, eles tinham umas malinhas, né? E a gente copiou tudo, né? Então eu vim para o Brasil cheio de ideias, o Peter também, o Peter sempre apoiou as ideias malucas aqui, a gente montou. Gente, era uma mala da Samsonite, né? Grande, de viagem, tá? A gente tinha montado dentro dela um alarme com portinhas, tudo, né? Enfim, são as coisas folclóricas que a gente fez. E aí, eu vi a primeira central de monitoramento funcionando, né? E a gente não tinha no Brasil, então a gente implantou também, fez um Ctrl+C, Ctrl+V, com as limitações de tecnologia, né? E também a gente trouxe o tal do telemarketing, né? Então, só para relembrar vocês, década de 80, não existia telemarketing no Brasil. A Graber foi pioneira nisso também, né? Então, a gente recrutou as meninas para fazer, tinha que treinar, as meninas não sabiam como fazia aquilo. O cliente, quando recebia uma ligação em casa, achava muito estranho, porque ninguém fazia isso naquela época, né? Então, assim, a gente teve essa passagem, quer dizer... E aí, ao longo do tempo, né, eu gosto muito de estudar para mim sempre, tanto estudar ou trabalhar, para mim sempre foi um prazer, né? E aí fui fazendo outros cursos, né? Eu fiz pós-graduação em marketing, depois pós-graduação em administração, fiz alguns cursos mais específicos no Brasil, fora no Brasil, na área de segurança mesmo, né? Então foi uma carreira que a gente nunca parou de estudar, né? Não só eu, como também o Sávio, como também o Peter, né? Então eu acho assim que até como não é bem um conselho, né? Mas para quem está começando hoje, principalmente que a gente vive a era do conhecimento, né? Eu acho que é preciso você romper sempre com barreiras, né? Romper e principalmente com aquelas barreiras que você mesmo criou, né? Aqueles conceitos que você desenvolveu, tem que trazê-los sempre a xeque, né? Sempre a questionamento, né? Então, basicamente é isso. Eu fiz uma carreira acadêmica legal,
bacana, bem ampla, assim, tangenciou marketing, administração, engenharia, né? Mas o que mais realmente eu gostei foi de passar esses anos com esses colegas fantásticos aí. O Sávio é um deles, da primeira geração, o Sávio, o Peter, né? O Pierre Schlumpf também, que é uma pessoa que deu ótimas contribuições depois, aliás, importantíssimas no início da integração de sistemas, né? Quer dizer, uma pessoa que não mora no Brasil hoje mais, né? E conhecer também no mercado pessoas assim, fantásticas, né? Que hoje chegaram a posições muito altas na indústria, em outras empresas, em outras multinacionais. Eu acho que uma coisa bacana que eu olho para trás e tenho muita alegria, né, é de ver que a gente foi, bem ou mal, né, uma grande escola nesse segmento, né? A gente trouxe para o Brasil um segmento importante, né? A gente viu a primeira ExpoSeg nascer no Brasil, né? Que era um embrião, imagina, era 1/10 do tamanho que é hoje, né? Então, não deixa de ser assim uma certa... a gente ter uma certa alegria quando você vai e vê uma ExpoSeg assim, gigantesca, né, que gerou muito emprego. Esse nosso segmento gerou muito emprego no Brasil, em todas as cidades. A gente tem pessoas que passaram pela Grabber, né, que abriram empresas fantásticas em outros estados do país, né, e consultores, enfim, a Grabber gerou tudo, tá? Desde consultores, concorrentes, né? E basicamente amigos, né? Quer dizer, a pessoa quando sai do grupo ela não vira um inimigo, né? Ela vira um concorrente, mas são coisas muito diferentes, né? Então eu acho assim que eu tenho 40 anos nessa indústria, 38 para ser exato, né? E uma trajetória que me deixou muito feliz profissionalmente, né? E um caminho emocional muito bacana, assim, pessoas que contribuíram para a minha formação, eu aprendi com todos, né? E eu tive, assim, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvidas, né? A sorte, né? Porque a sorte é um ingrediente fundamental na vida, tá? Não dá para falar que é só estudo e competência, não. Se faltar a sorte, não adianta, tá? Eu tive a sorte de trabalhar sempre com pessoas mais instruídas e mais inteligentes do que eu. Então, eu fui aprendendo a vida inteira com eles, né? E hoje nós estamos com outra geração aí muito bacana, né? O Cláudio, né? Que é o CEO da Veolink, aí tocando essa integradora gigantesca aí no Brasil. Leandro Martins, né? Que eu conheci, né? Na Siemens também. Eu tive uma passagem pequena pela Siemens, né? 4 anos, né? A Grabber vendeu uma empresa e eu fui no meio do pacote lá para fazer a transição antes de voltar, né? Então, assim, olhando para trás, eu me sinto muito agradecido a Deus, aos meus amigos, né? A vida foi muito boa para mim, tá? Trabalhei mais, não tem dúvida, tá? Eu nunca fui um cara de trabalhar 8 horas na minha vida, nem de estudar 8 horas também, tá? No ponto de vista acadêmico, eu sempre superei, né? Pelo esforço, não pela inteligência, tá? Quer dizer, eu sempre me achei um estudante mediano aí, né? Mas, mesmo assim, sempre me formei lá no topo, né? Em todas as escolas que eu passei, eu me formei no topo. Mas, sem dúvida, foi pelas horas em cima dos livros e não pela inteligência. Aliás, eu ficava muito puto com os amigos meus. Todo mundo tangencia ao longo da vida alguns gênios, né? E eu, em todas as escolas que eu passei, tanto na Getúlio Vargas, na SPM, na engenharia principalmente, uns caras que me deixavam morrendo de inveja, que os desgraçados não estudavam nada, né? E chegavam na prova e tiravam lá 5, 6 em cálculo, lá, porra, e a gente não via a hora de passar naquela desgraça lá, virando 10, 12 horas por dia, né? Bom, nessa linha, o Sávio é um desses também. Então, o Sávio é um autodidata aí, que passou a vida toda com um caderno só na Politécnica, segundo o Peter aí, que o Peter é um colega dele, né? Eu morro de inveja dessa turma. Pô, eu tenho que estudar, os caras não têm que estudar. Mas, enfim, assim, pessoal, quer dizer, um resumão rápido aí da minha trajetória acadêmica e pessoal, né? E agora vamos falar um pouquinho dos negócios, né? Da segurança, né? Só uma observação. Vocês acharam que eu estava brincando quando eu fiz a abertura do café daquele jeito, né? Só uma observação, o insight da questão do estudo, e aí acho que são 2, né? Um de continuar aprendendo, a vida é isso, né? A gente evolui aprendendo.
A gente ensina um pouquinho, a gente acha que está ensinando um pouquinho, a gente está aprendendo um montão. Isso é absolutamente incrível. E o exemplo que arrasta. E quando a gente fala do Neto, dessa questão do estudo, de continuar aprendendo, você está cursando o que agora mesmo? Então, marketing digital, é isso mesmo? Eu estou fazendo um curso, uma certificação na SPM, chama Certificação Internacional em Marketing Digital, né? Então, é um curso aí que você faz ao longo de um ano para entender um pouco mais profundamente as ferramentas do marketing digital, né? Essa nova maneira importante de vender, né? É uma ferramenta extremamente poderosa, né? E ela está muito atrelada à mudança da sociedade, à mudança da informação. Ela é uma nova maneira de fazer negócios, né? Extremamente importante, né? O mercado está passando por muitas transformações e muito velozes, né? Então, são transformações, mudanças, né? E o comprador está mudando muito também, né? Então, se você não se preparar e achar, porque bom, nós estamos, por exemplo, né, vamos pegar o caso aqui da Veolink, né? Trabalha, tem, sei lá, perto de 1.000 plantas instaladas no Brasil inteiro, um sistema sofisticado de controle. Você corre o risco de achar que você sabe tudo, né? Isso não é verdade, tá? Então, o mercado começa a comprar diferente, tanto o mercado de alarmes, alarme de portaria, quanto o mercado industrial. Você tem um novo tipo de comprador, um comprador muito mais informado, né? Então, aquele tipo de venda, né, onde você tomava o cafezinho com as pessoas e você tinha uma aproximação do ponto de vista pessoal, isso é um sistema claramente em declínio. Vai terminar? Isso não é importante? Claro que não. Tá? Quer dizer, a proximidade sempre será importante. Tá? Porém, hoje as pessoas têm menos tempo, elas se informam muito mais e elas buscam confirmação no que eu chamo de parceiros laterais sociais, né? Então, eu quero comprar alguma coisa, eu estou interessado, eu falo, ô Kleber, você já teve esse carro aqui, ó? Como é que ele funciona? Tá? Ou seja, as pessoas passam a se aconselhar numa lateralidade social. Tá? Então, isso são indicativos de como você tem que trabalhar no mundo digital. Então, veja bem, a própria Veolink, né, que faz uma coisa totalmente B2B, né? Mas se você olhar, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, né? A gente tem Google Ads, tem um site moderno, etc. e tal, que você poderia pensar no passado, falar, pô, mas isso é uma coisa que está mais ligado ao quê? A ramo de moda, a coisas de shows. Não é verdade. Tá? Nós estamos num negócio, uma indústria, falando em todas as mídias. Por quê? Porque o comprador que está na nossa mesa, lá, numa indústria, tá? Ele não tem 50, 60 anos, tá? Ele já tem 35, 30, com poder de decisão tão grande quanto os dos outros. Tá? E é um cara que vive nas redes sociais e para acessá-lo você tem diversas portas. Então, ficou mais sofisticado e eu falei, pô, preciso dar uma olhada nesse negócio mais de perto aí, né? Então, eu estou tentando dar essa contribuição para a Veolink, né? No caso da PGA, que é uma empresa mais nova, e o Leandro também já veio desse mundo, né? Então, eu lá neste ativo, eu não faço essa parte, faço outra coisa lá, tá? Mas é isso, eu gosto de estudar, acho que o marketing digital é um dos exemplos dessas transformações pelas quais estamos passando, né? Então é isso aí. Neto, e falando um pouco de integração de sistemas, né? Então, você vem lá desde quando o alarme era a estrela de todo o sistema, né? E hoje, ao longo do mercado, a quantidade de tecnologias novas, verticais, competências que adicionam um sistema de segurança. Na sua visão, o que é uma empresa integradora de sistemas? Qual a diferença entre essas empresas? Fala um pouquinho da sua visão para a gente, por favor. Então, assim, Adalberto, a gente viu a integração nascer no Brasil, né? A integração, ela vem
a origem dela, ela vem dos alarmes, basicamente, tá? Então, e ela data, assim, da década início da década de 90, tá? Então, você tinha coisas muito separadas nessa época. Você já tinha as empresas de controle de acesso, né, que faziam catracas e tal. Você tinha a indústria de CFTV no Brasil, muito incipiente ainda, né? Lembrando que a gente estava no mercado fechado, pouquíssimos fabricantes, né, das câmeras Vidicom, né? Imagina, eu lidava com câmera Vidicom, né? E essas eram indústrias separadas, sem conexão. Eram coisas que viviam separadamente, como até hoje ainda existe esse tipo de coisa, né? Aí aconteceu a Grabber já estava com bastante sucesso nessa área, né? E a Grabber fez uma aquisição de uma empresa de vigilância, né? da ISS, o grupo dinamarquês, né? Que começou a trabalhar com esse negócio, né? Aí, por coincidência, a gente fez uma venda muito importante para uma construtora que não existe mais, talvez alguém daí da audiência se recorde, a Encol. Tá? A Encol faliu, quebrou muita gente no Brasil, mas foi uma construtora muito grande, a gente fez projetos grandes para ele. E ao começar a desenhar esses projetos, a gente percebeu que tinha uma possibilidade de alarmes, controle de acesso e CFTV como uma visão sistêmica e não como uma visão de trabalhar essas coisas separadamente como o mercado trabalhava. Tá? O fato de a gente ter comprado a vigilância e ter feito esse trabalho com a Encol, essas coisas se somaram, porque aí também teve-se a ideia de levar para a indústria soluções de seguranças, mas todas empacotadas, né? Então, foram dois movimentos que aconteceram simultaneamente que deu início à integração de sistemas. Então, aí tem uma participação estratégica muito importante, né? Do Pierre, né? Que ainda é um dos sócios, né? Quer dizer, o Pierre teve essa grande sacada na indústria de a gente tentar vender as coisas juntas, né? Homens e eletrônica, isso data da década de 90, tá? O início, né? Só que para fazer isso tinha que integrar um pouco essas coisas, né? E aí o Sávio desenvolveu a primeira plaquinha de integração, né? Que hoje seria uma piada a gente chamar aquilo de integração, a tal da PMC, né? Que pegava sinais assim de perímetro, né? Virava um alarme que conectava, gente, tudo com contato seco, né? Ligava para uma câmera que fazia uma gravação dentro de um multiplex, né? Coisas realmente que hoje são coisas de museu, mas foi exatamente assim que nasceu esse conceito de integração. Então, a Grabber foi muito pioneira nisso, tem esses nomes muito importantes, aí o Gol na Folha de São Paulo e no Estadão. O sistema. Só um pouquinho, Neto, só um pouquinho. Você que está no YouTube talvez tenha tido uma queda no Zoom, tá? O Zoom tá meio zoado. Nossa internet está ok, nossa conexão está ok, mas o Zoom está dando uns pipocos aí. Então, calma, estamos aqui. Pode continuar, Neto, por favor. Legal. Então essa multiplicação ela se deu através de uma propaganda gigantesca que a Gafisa fez na época da Grabber, dos sistemas integrados, né, para edifícios, né? E paralelamente tinha um movimento acontecendo na indústria. Então, a indústria de integração nasceu assim. Basicamente, o Sávio desenvolveu uma placa que conectava CFTV, controle de acesso, não é? A gente tinha um sistema muito interessante, que era um Ronda também, que o Sávio desenvolveu, né? Era uma grande novidade, o cliente se encantava em ter uma solução dessa, e a gente utilizou muito isso para condomínios e para indústria. Tá? Agora, respondendo especificamente a pergunta do Adalberto, como eu vejo hoje. Tá? Hoje o mercado mudou bastante. Né? Claro, né? A tecnologia evoluiu, depois da época do Collor,
o mercado abriu e todo mundo pode importar hoje. Então, eu olho assim, Adalberto, o mercado de integração composto por, de uma maneira, vamos dizer assim, mais academicamente respondendo, em quatro segmentos. Tá? Eu diria assim que tem uma integração que o mercado chama de, eu não gosto muito dessa palavra, mas é como o mercado chama, uma integração aparente ou uma integração fake. Tá? O que é uma integração fake? É uma empresa que vem da origem de alarmes, ela é pequena, ela aborda o mercado industrial dizendo que tem uma integração, quando na verdade não tem. Ela junta as coisas, né? E realmente monta lá uma salinha de segurança com essas famílias de solução. Basicamente CFTV, combate de incêndio, controle de acesso, etc. Tá? Mas, na verdade, a integração se dá pela ação humana. Né? Quer dizer, ele pega aquele sinal e providencia uma resposta. Né? Isso hoje é um segmento bastante pequeno, tá? Mas existe ainda, principalmente no interior, essas empresas menores que se intitulam empresas de integração, quando, na verdade, não o fazem na essência. Tá? Aí tem o nível 2, onde você realmente tem uma integração que eu chamo de integração real. Tá? Integração real, sim. Aí você pega essas famílias, ela vai passar por um coração, por uma placa, por uma integração, né? E eu classifico essa integração real em 2 níveis também, 2 subgrupos. Tá? Uma integração que eu chamo de integração simples, né? Onde você faz coisas mais corriqueiras, com equipamentos mais simples, com features, com devices mais simples, né? E, consequentemente, funcionalidades mais simples. Então, eu diria assim que, quer dizer, uma plataforma excepcional, que é brasileira também, que a gente tem muita admiração, é a Digifor. Tá? Então, a Digifor é uma integração, né? É um sistema através do qual você conecta outros sistemas e aí você faz realmente uma solução integrada para o seu cliente. Num outro nível, você tem ainda, numa integração real, o que eu chamo de integração mais complexa. Tá? Complexa, né? Ela usa outras plataformas, né? Com outras funcionalidades, né? E, consequentemente, ela lida com outros features e outras saídas mais sofisticadas. Então, aí tem um grande número de grandes fabricantes internacionais. Para citar alguns, você pode falar UTC, você pode falar Nu, você pode falar Lenel, por exemplo, tá? Que são grandes nomes representantes dessa categoria. E aí você tem uma quarta categoria, né? Que é o nível maior, tá? Que é além do nível 3, tá? Você vai passar a customizar a solução, você vai escrever o software dentro dela. Então, infelizmente, vou ter que dizer, tá? Para minha alegria, só tem uma no Brasil que faz isso, que é a Veolink. Tá? A Veolink é uma empresa que está no nível 4. Tá? Para estar no nível 4, você tem que ter uma plataforma proprietária. Então, a Veolink tem uma plataforma que chama-se Nautilus, que ela compete de igual para igual com todas essas que eu falei, Lenel, UTC, Nu, etc. Tá? A diferença é que a gente consegue escrever código nela. Tá? Ou seja, eu consigo fazer uma customização específica para o cliente que eu não consigo fazer no Lenel, por exemplo, tá? Na Lenel ou em qualquer outra, porque são plataformas fechadas. Bom, agora você vai perguntar, né, Adalberto, mas o que é essa customização? Não, ela não é necessariamente, e aqui vem uma grande diferença, não é necessariamente voltada apenas para a segurança. Eu vou, neste próximo nível, fazer integrações com processos produtivos do cliente relacionados à segurança, como controle de estoque, envio, movimentação de assets dentro da empresa. Ficou mudo? E eu pego essas informações... Está nos ouvindo? Sim. Você ficou mudo para a gente. Não ficou não. Eu estou ouvindo normal, Silvano. Foi só o Silvano que me perdeu ou foram todos? Vocês estão ouvindo falando? Agora voltou. Tá, Neto? Eu estou ouvindo bem todos. Legal. Caraca, esse Zoom tá muito louco. Mas tem dia que ele é assim mesmo, né? Bom, então assim, pessoal, nesse último nível de integração que a Veolink trabalha, a gente fez um rompimento de paradigmas, né? A gente está saindo um pouco apenas da segurança tradicional e entrando em segurança de processos do cliente.
O grande problema é que cada cliente tem um processo e uma outra coisa, etc. e tal. Então, para fazer isso, a gente precisou ter uma plataforma que a gente pudesse escrever. O Buiu precisa escrever. Então, a gente entende o processo, vê o risco de segurança e integra na solução. Então, esse é o nível máximo de integração. Agora, isso não significa que a Veolink não trabalhe com todas as outras plataformas, tá? A gente trabalha com todas. Isso dá um trabalho imenso, pessoal. Porque, assim, qual que é o grande desafio da empresa integradora no Brasil hoje? Tá? É você ter um time que conheça todas as soluções. E não é pouco, gente. Cada dia você tem fornecedores lançando coisa nova, plataformas novas, features novas. A gente fica louco. Antigamente, né, lá no início da integração, tinha o Sávio e mais 2 engenheiros que estudavam aqueles 3 ou 4 datasheets, assim, a gente voltava, né? Pô, hoje em dia, isso é outra coisa interessante, pessoal. A gente hoje tem na empresa, né, dentro da Veolink, né, pessoas especializadas em algumas áreas. Por quê? Porque não é possível você deter o conhecimento de tudo mais, né? Então, tem pessoas especializadas em CFT. Claro que nós temos generalistas também, mas o desafio de você fazer uma empresa de integração hoje é você ter um acompanhamento da tecnologia, né? E aí, entre outros fatores, né? Não é só isso, o fator de sucesso para ter uma integradora, mas passa por esse não dá para dormir, não dá para dormir em cima de um conhecimento adquirido, né? Isso exige dedicação, né? Precisa gostar, né? Então, eu acho que basicamente é isso, Adalberto. A integração como eu descrevi, esses 4 níveis aí, tem muita gente entrando, eu fico muito, muito satisfeito quando encontro uma empresa bem estruturada, que está preparado para esse mercado, né? Enfim. E como que você vê o daqui para frente até e o quanto, de repente, com toda essa mudança, a pandemia, o que você vê que os integradores vão ter que começar a pensar, como agir? Ou como você entende que o mercado vai estar essa relação integradores, mercado, cliente? Eu acho assim, Adalberto, a pandemia, ela trouxe algumas lições, de novo quebrou alguns paradigmas também, tá? Eu acho assim que o fato de você não poder estar hoje fisicamente no cliente, né, mas o fato de você poder criar reuniões virtuais, né, isso sem dúvida é uma quebra de paradigma. Se você voltasse antes lá e falasse, ó, pessoal, vamos abordar o nosso cliente, vamos provocar lives, vamos pessoal, qual a reação do pessoal de vendas? Não, Neto, não. Eu tenho que ter um relacionamento pessoal, eu tenho que ir lá, né? Quer dizer, eu sei, gente, eu já trabalho com vendedor a vida inteira, tá? É gostoso andar de carro, é gostoso você mudar, enfim, tá? Mas é menos produtivo, tá? Hoje, eu acho que a gente teve ganhos de produtividade em vários segmentos, em vários setores de uma empresa, tá? Eu estou dizendo, isso são adições, não estou dizendo que isso vai substituir a outra coisa. Mas, para quem tem uma empresa, seja ela de alarme, seja de integração, não é? Isso mostrou que você pode, muitas coisas que você fazia de uma determinada maneira, hoje, você quebrou o paradigma. É possível, sim, fazer isso de outra maneira, tá? E eu gostaria de expandir esse conceito para outras coisas da vida, tá? Porque, às vezes, a gente se trava num problema tentando resolvê-lo com as mesmas ferramentas que você resolveu de outra forma, tá? Então, esse chavão, né? Vamos pensar fora da caixa, né? Eu não gosto muito dessas frases feitas, mas isso funciona, né? E o que nós estamos vendo na pandemia é justamente uma comprovação disso, né? Dá para fazer muita coisa de forma diferente. Dá para fazer tudo diferente? Provavelmente não, tá? Então, acho que a maior lição, ou uma das lições da pandemia, é a gente olhar para as coisas que a gente faz e falar, peraí, gente, será que não tem uma outra maneira de fazer isso daqui? E ter um pouco de coragem para arriscar esses movimentos, né? E daqui a pouco aparece uma coisa legal, né? Quantas histórias de sucesso que a gente vê assim na academia que surgiram por uma necessidade de fazer uma coisa de uma forma diferente, né? Às vezes até indústrias apareceram assim, né? Verdade. Agora é o momento Security Comics, para fechar, porque tem uma das histórias, né? Não, o Security Comics, pessoal, é assim, a gente estava aí, só para os internautas aí se divertirem um pouco, né? Antes, eu entrei uns 15 minutos antes para ter um papo com esse pessoal aqui,
para acertar a câmera, para acertar essas coisas todas aí, né? Fazer um bate-papo, a gente fez um bate-papo informal, e eu estava contando que ao longo desses 40 anos, né, foi tudo muito, muito legal, mas teve muita coisa divertida também. Então, principalmente no começo, na área de alarmes, né, o mundo do alarme era completamente diferente, né? Então, eu estava dizendo para eles, né, que a gente passou por muitas situações engraçadas, assim, né? E aí eles pediram para contar, eu contei, eu falei até para eles, dá para falar horas, né? Lembraria de diversas histórias engraçadas. Aí ele falou, mas conta alguns perrengues aí que vocês passaram, né? Foram vários, né? Então, na década de 80 para 90, a instalação de alarmes era uma coisa muito difícil de fazer, porque a gente entrava nas casas, nas melhores casas de São Paulo, mansões de famílias muito ricas, tá? Então, é impensável você fazer uma instalação de alarmes. Naquele tempo não tinha alarme sem fio, né? O Sávio fez o primeiro lá em 86, né? Mas em 82, 81 não tinha nada, era tudo com fio. Então, lá na indústria do pai do Peter, a gente desenvolveu umas ferramentas, umas brocas de 1,20 m, tá? E a gente desenvolveu uma técnica de furar as paredes para unir as caixinhas, usar o sistema elétrico para esconder todos os fios. Então, existem hoje, ainda em São Paulo, sabe, centenas de residências assim, totalmente com fio, onde você não vê um único fio. Dava um trabalho do caramba para fazer isso, tá? Quem viveu essa época e está escutando essa live vai lembrar disso, tá? Uma residência levava 1 mês para você instalar, tá? Mas tudo bem, era tão caro que a conta econômica fechava, tá? Só que colocar broca na parede do cliente dava todo tipo de problema, tá? Eu me lembro que nessa época eu andava com uma Kombi, né? Distribuía o pessoal nas obras, né? De manhã cedinho, né? Na hora do almoço passava, e no final do dia uma terceira passada, e nessas passadas eu fazia um acompanhamento da instalação. Muitas vezes eu ficava no final para entregar, né? Entregar a obra, tá? E aí a gente passou alguns apertos. Furar cano, né? Uma vez a gente furou, o cara ia dar festa de aniversário de debutantes, né? Então, para quem não sabe o que é isso, naquele tempo tinha, quando a pessoa fazia 15 anos, tinha uma festa para a filha, tal. A gente estava terminando o alarme, às 4h30, 5 horas da tarde, né? O pessoal do buffet chegando, a sala tinha um carpete desta altura aqui, né? Lá no Morumbi, isso, né? E a gente foi fazer o último furo da instalação. Porra, nós pegamos no meio do cano. Cara, aquilo voava água, mas às 3, 4 metros, mas inundou a sala do carro. Não consegue segurar isso, né? Tapete encharcado, e para achar o tal do registro, gente. Não achou coisa, não inundamos, o cara chegou, mas bom. Então, outra vez, isso aconteceu na Vila Nova Conceição, né? Um cara nosso errou, né? Porque as furadeiras, elas tinham um martelete, às vezes, né? Você tinha uma camada mais dura para vencer, para depois pegar o tijolo que era mais mole, né? E esse martelete, a gente furou a parede, pegou uma obra de arte do cara do outro lado, né? Entrou no quadro, o quadro começou a virar do outro lado da sala. Show de horror, gente. Pô, aí você imagina, né? Quer dizer, e como é que você vai explicar isso para o cliente, né? Então é assim, pessoal, é dessas histórias. Se um dia vocês fizerem o Security Comics, pode me convidar, que eu tenho várias para contar aí, tá? Mas enfim, pessoal, é isso aí, né? Agradeço super vocês aí, bando de amigos, aí, parabéns pelo programa. Eu estava falando para o pessoal fora do ar, né? Ele entrou num momento maravilhoso daí, né? Pegou a pandemia, uniu esse grupo todo, né? E, de fato, a segurança é uma coisa essencial, né? Tanto na parte de alarme, na parte de integração. A gente está super contente aí de ter esses dois ativos ainda operando nesse mercado, Peter Graber com portaria, a Veolink com integração nacional aí. Então, acho que a gente ainda é parte dessa história, tá? Mas tem uma biblioteca de historinhas para trás, inclusive as engraçadas, que outro dia o dia que vocês fizerem a sessão Comics aí, eu posso vir aqui, posso também trazer outras pessoas aí que viveram essa época aí, tá? Então é isso aí, agradeço a todos vocês, aos internautas aí que acompanharam o bate-papo. Então, Neto, super obrigado. Esse episódio fica aqui gravado. Galera, você viu que a gente estava assim, né, assimilando o conhecimento, é muita coisa bacana que o Neto traz para a gente. Com certeza
teremos aí a oportunidade. E a gente nem falou da fórmula, ia ter aqui uma enquetezinha para o pessoal tentar descobrir o que era CV igual a 2cc, né? Fica aí a dica para o pessoal tentar descobrir o que é essa fórmula que o Pierre ensinou para o Neto. Viu, Kleber? Essa nós não vamos contar, deixa para a galera tentar. Não vamos contar, não, mas foi uma das grandes lições da minha vida. Essa fórmula aí me fez pensar até hoje. Tá? Muito legal. Aí, galera, põe no chat aqui, você que vai ver esse episódio depois, tenta descobrir o que é o CV. E 12h15 temos replay, hein? O que é replay do café. É isso. E final de semana... Replay no domingo. Vários replays. Isso, e sábado às 9 horas da manhã tem um programa de Cybersecurity. E domingo temos às 9 horas sai o podcast CTcast. Fala, galera, com Everton Lima. Não, Everton Pitts. Everton Lima já esteve conosco falando sobre Criando Pontos. É o outro Everton, eles são parecidos, só que diferente. Show de bola, galera. Excelente final de semana. Obrigado pela audiência de vocês e tchau. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Abraço.